Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Isso, levando a gente a crer mais, a depender mais de Deus, sempre. E para mim é uma alegria poder hoje compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu sou muito honrada por isso. Amém, amados? Jesus te confia algo e é muito precioso para a gente. Porque quando Ele nos ensina e nos chama, como a irmã disse, né? Eu sou muito feliz pelo chamado de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nessa hora eu queria compartilhar com você um pouquinho. Nós temos muito a dar graças nesse lugar. Mas Deus me deu uma pequena meditação a respeito de estarmos alerta para o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo não só no Brasil, mas em todo o mundo, um tempo muito difícil, muito preocupante em relação a tudo que tem acontecido, aos princípios sendo quebrados, alianças sendo quebradas, ao terrorismo, ao certo sendo dito que é errado e o errado é certo. E nós estamos assim, levantamos em clamor, em oração pela vida das crianças, dos jovens, adolescentes, famílias, né? Que Deus ama tanto a família e Deus colocou princípios na palavra para que a gente seja feliz, seja abençoado em família. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você dessa preocupação e desse chamado de Deus para que a igreja se levante. E a igreja somos cada um de nós, amém? Cada um de nós posicionados nesse lugar, aliançados com Deus para ver a sua glória aqui nessa terra, amém? O Senhor prometeu e a glória encherá toda a terra, amém? E olha, o grande avivamento vai trazer isso, uma grande colheita de almas. A glória de Deus vai invadir as famílias, vai invadir as nossas vidas. E muitos, os cegos, vão abrir seus olhos. Aqueles que estão mortos vão ressuscitar em Deus. Aqueles que estão enfermos, doentes, tristes, abatidos, se levantarão em força, amém? Porque a presença de Deus vai fazer isso, amém? E eu junto com você, nós queremos orar, crer nesse posicionamento de Deus, numa posição que Deus nos chama para abraçar a sua aliança, para estar firmes diante dele, amém? E não balançar, e não ser, apesar das tentações, cada dia permanecer firme ao Senhor, amém? Firme nas promessas de Deus. Amém? Eu quero pedir a você que abra seu livro, a Bíblia em Abacuque. Abacuque 3. É a oração do profeta. Eu faço hoje nossa oração, a oração de Abacuque. A palavra de Deus diz que Abacuque 3:1 diz, oração do profeta Abacuque conforme Sig-Geonote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? E quando o profeta declara isso, amados, ele diz algo muito forte. Ele diz, ouvi a tua palavra e temi. E essa deve ser a reação de cada um de nós ao ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos temer. Esse é um temor de reverência, de devoção, de entender que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Que a palavra de Deus é algo que Ele deixou para nós como direção, conselho. Deus deixou esse livro para cada um de nós. Estão escritos aqui relatos de homens, mulheres que viveram em sua geração, e nessa geração eles puderam testemunhar da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus, amém? E quando ele começa a orar, ele diz, Senhor, ouvi a tua palavra
e temi. E aí ele clama por um avivamento. Aviva, Senhor. Traz a vida nova, a vida de Deus. Aviva a tua obra no meio dos anos. E que essa obra seja conhecida em todos os 4 cantos da terra. Que todos saibam como tu é poderoso, como tu é fiel. Que essa obra seja conhecida e o teu nome seja glorificado. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. A oração de Abacuque declara exatamente isso. Sabe, amados, e olhando hoje para a nossa realidade, porque nós estamos vivendo no Brasil, o que nós estamos vivendo no mundo, a insegurança. Quando ligamos a televisão, diariamente nós nos ficamos chocados, surpresos. Novamente morreu 8. Uma bomba ali, alguém que se levantou, entrou numa escola. Sabe, quanta coisa difícil tem acontecido. E eu sei que cada um de nós fica assim que, meio que, o que será que vai acontecer mais? O que está aí diante de nós? A palavra de Deus diz, em Jeremias, Deus nos diz que tem um plano a nosso respeito. Eis que eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Então Deus ele tem um futuro e uma esperança para aquele que crê. O futuro em Deus, para aquele que crê. As suas promessas são nosso futuro, amém? E nós tomamos posse da paz, da segurança, da saúde das nossas famílias, amém? Que os nossos filhos crescerão equilibrados emocionalmente, saudáveis. E eles serão os profetas dessa geração, amém? Filhos que se levantarão em fé, que serão a luz em toda a treva, amém? Porque agora, o nosso tempo, nós estamos vivendo o nosso tempo e discipulando o futuro. Não é verdade? Discipulando para que essas crianças se levantem para serem homens e mulheres de Deus. Amém? E nós precisamos entender que precisa haver um posicionamento dos pais, posicionamento das famílias, das esposas, dos maridos, dos jovens, cada um nessa palavra. Nós temos uma oração toda quarta-feira de manhã, de 10 às 11, na igreja. E Jesus falou comigo a respeito dessa oração. Ele me disse, porque eu levantei esse momento de oração para fazer um dos avivos mulheres, e eu chamei um grupo de pastoras, amigas, que estavam orando comigo. E eu nunca esqueci, amados, numa manhã em que nós estávamos orando, o Senhor Jesus entrou naquela sala, e nós fomos cheias de alegria, a gente ria, chorava, e ficamos ali, e o Senhor me disse, não quero que isso pare, eu quero que você continue a orar, escolha uma manhã e continue a orar. Chame quem vier, vai estar com você. Não se preocupe com quantidade, não se preocupe com número, mas persevere nesse lugar de oração. E olha, mas toda quarta-feira eu posso testemunhar a presença do Senhor Jesus naquele lugar. Ele tem sido tão precioso, a gente já tem tantos testemunhos, tantos milagres, mas algo tem tocado no nosso coração e algo que tem posicionado o meu coração é o clamor pelo avivamento. Aviva, Senhor. Eu quero ver o avivamento. Antes de sair da terra, eu verei um grande avivamento. Avivamento em salvação de almas. As pessoas serão cheias do Espírito Santo nas ruas, dentro dos ônibus, nas universidades. Faculdades serão cheias de células. E muitos serão salvos, muitos. O Senhor Jesus dará sonhos, visões, muitos receberão a palavra do Senhor e muitas famílias serão transformadas, aleluia. O Senhor vai invadir os presídios, vai invadir os orfanatos, as pessoas que se sentem são solitárias. Eu não sei se você conhece a história dos avivamentos, mas é algo tremendo.
É algo tremendo quando a presença de Deus invade uma cidade, invade um lugar. Aleluia. As pessoas começam a adorar nas ruas, começam a adorar, sabe, as heresias, os centros de umbanda, tudo, bares são fechados, porque aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo de Deus. E nós temos clamado por esse avivamento. E nós precisamos dessa cura de Deus sobre a terra. A palavra de Deus diz que Deus tem uma aliança com o seu povo. Em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 14, Deus faz uma aliança com o seu povo. E ele diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu sararei, eu perdoarei, sararei a sua terra. Deus diz: se houver uma atitude para mim, se houver um arrependimento, então eu prometo a cura, eu prometo perdão. E se Deus diz que quer curar a terra, é porque a terra está enferma, a terra está doente. Há tanta coisa difícil sendo pregada na televisão, aos quatro cantos, pessoas querendo impor as coisas erradas, e elas ali estão batendo o pé, dizendo que isto está certo. E a palavra de Deus diz que isso aconteceria, está tudo aqui escrito, que nós viveríamos tempos difíceis, e que nós como igreja precisamos nos levantar como os profetas dessa geração. Somos a voz que vai ordenar a vida sobre ossos secos. Vida de Deus, sabe? Que levante um exército desses ossos, daqueles que estão tão abatidos, apagados, e eles vão ressuscitar e se levantar em fé. Amém? Nós podemos ver isso aqui nesse lugar. Pastor Eben, eu estava falando, pastora Adilane, olha, tem crescido tanto o ministério de dança, o louvor, pessoas que estão aqui dançando, adorando a Deus, que saíram de situações tão difíceis, né? Que foram libertas de problemas, que chegaram aqui tão abatidas e hoje celebram a presença de Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Levante suas mãos nessa hora. Feche seus olhos e diga a Ele: obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço por estar aqui nessa casa. Eu te agradeço por me chamar a esse lugar. Obrigado por nos usar. Obrigado por estar aqui. A tua presença é preciosa nesse lugar. Obrigado pela vida dos nossos pastores, pelos líderes, pelas orações, pelas lágrimas derramadas aqui no altar. Obrigada, Senhor Jesus. Eu levanto a Ti, Senhor, nessa noite um altar que te bendiz, que te exalta, que dá toda a glória ao Teu nome. Aleluia. Aplauda o Senhor e diga: obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, a terra está sendo destruída. A Bíblia diz em Oséias 4, de 1 a 3, você pode até anotar, depois você pode meditar nessa palavra amanhã, quando você estiver orando. Eu gosto muito de anotar, e muita coisa eu tenho anotada. Eu sou uma pessoa cheia de papel, porque eu gosto, depois eu vou pensar naquilo. Que coisa! Eu vou comer esse pão bem devagarinho agora. Oséias 4, de 1 a 3, a Bíblia declara que o povo, a palavra de Deus diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Me rejeitaram, Deus diz. Me rejeitaram. E por isso eu os rejeitarei como sacerdotes. Deus diz: eu não posso usá-los como sacerdote. E ele fala de sacerdote em autoridade espiritual, porque estão sendo destruídos, não têm conhecimento algum, rejeitam o conhecimento. Deixaram, no versículo 10, diz assim: deixaram de olhar para o Senhor, deixaram
de crer, de confiar no Senhor. Sabe, irmãos, e a gente vê aí o resultado disso. Tanta coisa difícil, né? Os casamentos acabando, pessoas sendo destruídas, tanta tristeza, tantas pessoas a gente tem atendido, pessoas que querem se matar, porque acham que não tem mais solução, não tem esperança para a minha vida, pastora. Mas a grande boa nova é que Jesus é a nossa esperança, aleluia. Ele é a esperança, Ele veio nos dar um futuro. E quando Ele nos disse isso, Ele não estava nos enganando, nem passando a mão, falando assim, olha, eu vou fazer um agradinho para ti e te contar algo. Não, quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele está falando de algo que Ele quer fazer em nossas vidas. E isso tem uma participação grande minha e sua. Ele está pronto para fazer. Mas qual é a nossa decisão? Nós estamos prontos para obedecer? Eu queria pedir a você que abrisse a Bíblia em 2 Timóteo 3:1. Em 2 Timóteo 3:1, a Bíblia fala de um tempo difícil, a impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, aparentando um rostinho bonzinho, mas negando o poder. Afasta-te também destes. Aqui ele conta e ele fala dessa pessoa que estão aí planejando. A gente vê planejando 2, 3 meses matar a esposa, planejando, sabe, aquele mal. Pessoas que estão vivendo cheias de demônios, que deixam as suas mentes, seus corações vazios, sem nenhum fundamento, sabe, vivem perdidos, acordam, o que eu vou fazer hoje? Planejam o mal. Onde vou roubar? Quem vou assaltar? Uma criança de 10 anos, de 5, cruéis. A Bíblia diz aqui, traidores, atrevidos, orgulhosos, sem domínio de si, não sabem se controlar, sem amor nenhum. São pessoas que necessitam de libertação. E sabe, irmãos, essas pessoas estão vivendo agora em nossa geração. E a gente fica chocado, como que pode acontecer uma coisa dessa? Mas é uma realidade, a presença maligna. É a realidade dos demônios. Sabe, a gente ouviu falar, e a história conta, a respeito de Sodoma e Gomorra, a respeito do que havia naquele lugar e qual foi o juízo de Deus sobre essas cidades. Quando Deus se desagradou tanto, e a palavra de Deus diz que Deus sentia o cheiro, subia a ele o desagradável cheiro do pecado. E ele realmente decidiu a respeito dessas cidades. E a gente sabe que Sodoma foi uma cidade cheia de pecado. E todas as vezes que a gente pensa em Sodoma, a gente pensa em prostituição, né? A gente pensa em tanta coisa ruim. E eles viviam bêbados, em orgias. Mas havia tantos pecados naquela cidade. E eu quero chamar a atenção para o que a palavra de Deus fala sobre Sodoma. Achei tão interessante esse texto. Ezequiel 16, 49. A palavra de Deus nos mostra que não só prostituição, orgias, mas havia muito mais coisas que isso. Ezequiel 16.
49. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isso, eu as tirei do lugar. E Deus fala aqui de 3 pecados, olha lá, soberba, arrogância, vaidade, fartura de pão. Eles estavam tão cheios, tão prósperos. Diz, nós não precisamos mais de nada. Essa é uma tentação de quando as pessoas prosperam e ficam, para que eu vou na igreja? Não preciso de nada para que igreja. Porque Deus está aí, tem carro, tem dinheiro, tem comida, sabe? E Deus viu isso em Sodoma. Fartura de pão e abundância de ociosidade. Estavam parados, sem se mover, sem ajudar o seu irmão. E ele diz, olha, nunca pararam o pobre necessitado. Para você ver como Deus leva isso a sério, né? O nosso papel de igreja, o nosso papel de cristãos, de olhar para o irmão e se compadecer, e ir em socorro. E nessa hora, esse versículo fala muito ao coração da gente, porque nós, como igrejas, temos sido nesse propósito, né? A igreja é uma bênção para a cidade. A Igreja Batista da Adoração é uma bênção para Castanhal, porque daqui sai um rio para a cidade inteira. Água viva que vai invadindo as casas, ações sociais, evangelismo. O pão da vida é lançado às sementes, não é? E vai dar fruto, amém? Vai cair em terra boa. Mas nós precisamos entender que Deus está atento aos nossos corações, atento às nossas vidas, e que Ele quer nos ver, cada um de nós, vivendo como filhos da luz, vivendo uma vida santa. E nessa noite, eu quero muito falar ao seu coração isso. 10 anos estamos celebrando, temos muitos na frente, amém? Temos muito a conquistar, muito a ganhar nessa cidade. Muitos bairros estão necessitando e que você invada lá com a luz que o Senhor te deu. Sabe, muitas escolas, nós estamos querendo invadir as escolas, com células, com macrocélulas. Vamos entrar nas escolas, vamos levar essa proposta para as diretoras. Eu quero fazer aqui uma festa. Eu quero trazer o evangelho para esse lugar. Muitas professoras vão dizer sim, pode vir. Vem, gente, vem semeia a palavra, faz um teatro, coreografia. Vamos ganhar o coração das crianças, dos adolescentes para Jesus, amém? Vamos consolidar eles nessa palavra e viver como filhos da luz. E nós vamos ver esse texto, eu quero que você abra comigo Efésios 4:17, para que você veja o que Deus requer de sua vida. E é importante que você pense sobre isso. Coloque a sua vida, o seu coração nesse texto e acerte onde que você está errando, onde que você está caindo. Se levante nesse lugar para colocar a sua vida em ordem. Amém? 4:17 diz assim, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Obscurecido do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do coração. Tendo tornado sensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Vós, porém, não aprendestes assim com Cristo, se é que o ouviste e nele foste ensinados, conforme a verdade de Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade que beneficie aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Livre-se de toda a ira, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? E Deus nos chama para esse lugar. Amados, Deus nos chama para buscá-lo. E Deus tem prazer nesse encontro. Sabe que quando Deus diz assim, buscai ao Senhor. Salmo 105, versículo 4 diz, buscai ao Senhor, buscai a sua face continuamente. Isso, desse continuamente, fala de diário, todo dia. Busque a sua face para cada circunstância. Busque a sua face para adorá-lo. Busque a sua face para colocar diante dele as suas necessidades. Busque a sua face para beijar o Senhor, para abraçar Ele, para dizer o quanto você o ama. Busque sempre ao Senhor. E Ele promete que aqueles que o buscam, o encontrarão. Aleluias, aleluias, aleluia. Aplauda o Senhor e diga aleluia, aleluia. Nunca houve uma pessoa que buscou o Senhor e foi decepcionada. Ela sempre teve um encontro, aleluia, aleluia. Sabe, todos aqueles que o buscam, o encontram. E Ele diz isso a nós. Ele tem prazer nesse encontro. Ele tem prazer na liberação da bênção. O Senhor nos diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batam na porta e a porta vai se abrir, aleluia. Quando Jesus nos diz isso, é o próprio Jesus nos fala isso. Quando Ele nos diz isso, é porque Ele tem prazer na insistência, no bater da porta, no não desistir, na vida de oração. E Ele nos chama para isso. É tempo de buscar o Senhor, querido. Oséias 10:12 diz, tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Ele venha e chova sobre nós a sua justiça. Você acredita nisso? Que Deus pode fazer chover a sua justiça? Que Deus pode fazer chover uma grande chuva de bênçãos, de avivamento, salvação sobre essa nação. Aleluia. É hora de profetizar, é hora de levantar, sabe? De parar de reclamar, de parar de olhar o que está errado, porque as coisas estão muito erradas, é muita coisa errada. E quando a gente olha a corrupção grande, em vários níveis, né? Vários níveis de corrupção. E a gente precisa entender que nós somos o povo de Deus, somos o povo da palavra, e que nós temos que testemunhar e acertar os nossos caminhos. Quando Deus diz, ponha em ordem a sua casa, a sua vida, coloque em ordem as coisas, porque a chuva de Deus está vindo, amém? A chuva de Deus está vindo para salvar seus filhos, para salvar seu marido. A chuva de Deus está vindo para levantar a geração de profetas, para usar estas crianças que estão sendo discipuladas, os adolescentes. Nós vamos ver isso e vamos nos alegrar, amém, amados?
A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,17: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor, andai em temor. E ele fala assim, vigiai. Jesus disse isso várias vezes nos evangelhos, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Vigiem, porque o dia é mau, os tempos são difíceis. Há um inimigo querendo nos tragar. Há um inimigo dizendo que tudo é normal. É normal, gente, é normal. E não é normal, é maligno. É maligno. É contrário. Como a palavra de Deus diz, olha, estão muitos na depravação, na imundície, achando, não, é isso mesmo, é só isso. Não, Deus tem mais. E Ele nos chama para andar em temor, para que nós sejamos a geração do avivamento e que essa oração do Abacuque possa ser uma oração nossa, para a nossa vida pessoal. Aviva, Senhor, o meu coração. Aviva, Senhor, a minha casa. Aviva, Senhor, a minha cidade. Aviva, Senhor, a minha nação. Aviva a tua obra no meio dos anos e fazer conhecida. Sabe, irmãos, muita gente ouvindo assim um texto e às vezes até a gente aconselhando, a gente fala, querido, põe em ordem, veja como é que... Não, eu estou pronto. Não, pastora, está tudo certo na minha vida. E sabe, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu quero mostrar para vocês alguém que achava que estava pronto e descobriu que não estava. Lucas 22, 33. Veja lá essa pessoa. Um abençoado discípulo. Lucas 22. E nós já vamos suspender essa palavra, porque eu quero fazer algo com vocês nessa noite. Eu quero chamar você para, junto comigo, nós fazermos um grande clamor a Deus. Amém? 22, 33. Diz assim, eu quero ler a partir do 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Olha o que ele diz, estou pronto. Precisa mais nada na minha vida, meu Deus, eu estou pronto. Pode me chamar, que eu vou te defender, Jesus. Olha o que Jesus responde. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus olhou para ele e falou, não é bem assim. Hoje mesmo você vai me negar. As pessoas vão perguntar e você vai dizer que nem me conhece. E ele tinha acabado de dizer que estava pronto. E a gente precisa, amados, saber que a gente não está pronto. Nós estamos sendo preparados, amém? Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo lavados pela palavra de Deus. Cada vez que você abre essa Bíblia de manhã, na sua devocional, quando você está sendo lavado, seu coração vai sendo lavado. E 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A nossa atitude é de humilhação, é de ajoelhar, é de nos render e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para vencer as minhas fraquezas, os meus pecados, essa mente, esses pensamentos difíceis. Sabe, Deus diz, humilhai-vos debaixo dessa potente mão e Ele, a seu tempo, vai te exaltar. Deus vai te honrar e vai abençoar a sua fé, vai abençoar seu sacrifício, vai abençoar a sua obediência, amém? Vai abençoar a atitude do seu coração. Irmãos, porque o Senhor, quando olha para a terra, não vê ninguém perfeito. Ele não tem nenhum perfeito. O que havia na terra perfeito, ressuscitou e está nos céus, à direita do Senhor. E ali
Deus, quando olha para nós, o que Ele quer ver é uma atitude de arrependimento, uma atitude que quer acertar. Senhor, eu errei de novo, me perdoa, me ajuda, me liberta, quebra o jugo na minha vida, clama. Nesse clamor, a cura, amém? Nesse clamor, Deus vem e Ele faz algo poderoso nas nossas vidas. Nós estamos com 10 anos, somos agora uma criança de 10 anos, amém? Estamos crescendo. Já vamos ficar adolescente, 15 anos. Já, adolescente. Mas que o nosso coração persevere. Que cada um de nós, você que é líder, lidera a célula, você que é pastor, líder de geração, que faz visitas, anfitrião, que abre a sua casa para receber, creia nisso. O melhor de Deus está vindo, amém? O melhor de Deus está vindo sobre esta igreja, sobre sua vida. Há muitos frutos sendo liberados, amém? Sabe uma coisa muito linda que o Espírito Santo me chamou a atenção? Que eu nunca tinha parado para pensar. Mas um dos nomes de Jesus, quando ele fala assim, Jesus, a raiz de Davi. Aí eu fiquei pensando nisso, raiz de Davi. Eu falei, Senhor, tu é a minha raiz também. Tu és a raiz de Rose. Por que era a raiz de Davi? Porque a vida de Davi estava fundamentada, firmada sobre ele. Aleluia. E o Senhor conhecia o coração desse homem. E quando vem e ele se declara, a raiz de Davi, a vida, a família, os desejos, sonhos, adoração do rei Davi, era para o Senhor. E o Senhor sabia disso. Reconhecia todas as suas fraquezas, seus pecados, a humanidade de Davi. Mas quando ele olhava para Davi, ele via o coração. Um coração. Alguém que queria acertar. Alguém que dizia, não posso sacrificar o Senhor. Nada que não me custe. Não havia nenhum sacerdote ali dizendo para Davi, não faça assim, não. Não, aquilo tudo era a consciência dele diante de Deus. Ele entrava no templo e adorava. Ele jejuava ao Senhor. E ele dizia, eu quero dar ao Senhor o meu melhor. Sabe, irmãos, o homem, a palavra de Deus diz, o homem segundo o coração de Deus. Ele recebeu esse título e uma honra muito grande. Mas não por sua perfeição, não porque ele era um anjo na terra, mas ele tinha um coração para Deus. Raiz de Davi. Você pode pegar agora esse texto e colocar seu nome aí. Raiz de Alice, de Maria, de João. Raiz de Nara. Raiz de Madalena. Raiz do Heber, da Edilane. Jesus, a nossa raiz. Estamos fincados sobre essa raiz. Amém? E quando estamos aí, os ventos vão soprar. As tempestades vão vir. Mas estamos fincados. Vai passar, amém? Vai passar e nós vamos vencer em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia, aleluia. Eu queria só você abrisse o último texto, Apocalipse 1:3, diz assim a palavra, olha como é sério esse versículo. Eu achei bem interessante terminar essa palavra com esse texto, porque diz assim, Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Senhor, o tempo está próximo. Tudo está sendo preparado para um casamento, para as bodas do Cordeiro. E eu e você somos uma noiva que está sendo lavada, que está sendo, preparada, santificada a cada dia. Amém? Nós louvamos a Deus.